Glória a Deus, saudações de paz para você e toda a sua família. Eu sou Vandério Pinheiro e vamos a mais um conteúdo glorioso da palavra do nosso Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, o versículo de número 33 nos diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos priorizar o reino de Deus. Nós precisamos priorizar a sua justiça. E tudo aquilo que deseja o nosso coração será acrescentado em nossas vidas. Nós sabemos que nós temos planos e objetivos, e com isso, às vezes, nós partimos em uma busca desenfreada. Nós começamos a correr atrás dos nossos objetivos e com isso, às vezes, nos cansamos, não é? Nos fadigamos em tentar solucionar e alcançar aquilo que deseja o nosso coração. Porém, a palavra de Deus está sendo clara que nós não precisamos agir desta forma. Nós só precisamos buscar em primeiro lugar o reino do nosso Deus e a sua justiça. E todas essas coisas Deus irá acrescentar sobre as nossas vidas. Vejamos mais o que é que o texto nos diz. Aqui no capítulo 6, nos versículos de número 25 a seguir, nos diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor ou em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Glória a Deus. Então a Bíblia está trazendo aqui uma palavra gloriosa. Nós não precisamos ficar preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir, pois a Bíblia diz que as aves do céu, elas não plantam, não cegam, não ajuntam em celeiros. Mas quando chega a época da colheita, eles escolhem qual grão deseja se alimentar e vão e simplesmente se alimentam. E a Bíblia diz que nós somos mais importantes do que ele e que Deus também cuidará de nós. Ele diz que nós não devemos nos preocupar com o que havemos de nos vestir, pois ele disse: Vede os lírios dos campos, como são belos. Ele diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E ele diz: não vestirá muito mais a nós, homens de pequena fé. Ou seja, Deus, ele tem cuidado de nossas vidas. Se nós nos preocuparmos em fazer aquilo que apraz a Deus, Deus também trará resposta sobre tudo aquilo que nós precisamos em nosso viver. E aí é interessante, porque quando eu digo que nós queremos alcançar água e buscamos incessantemente por isso, e a palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós sabemos que Deus, ele tem um cuidado especial com as nossas vidas e que ele trará tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso viver. A Bíblia aqui chega a falar nesse texto de Mateus sobre Salomão, que em toda a sua glória, não se vestiu como um dos lírios do campo. Este é o cuidado do nosso Deus. E quando eu falo sobre buscar em primeiro lugar o reino, eu poderia retratar Salomão, que a Bíblia nos diz que Davi era um homem guerreiro, um homem de mãos sujas de sangue, um homem que enfrentou vários reinos e que Deus sempre lhe dava vitória. E que quando Salomão chegou o momento de assumir este reinado, ele teve grande preocupação quando viu toda aquela multidão que ele precisava guiar, que ele precisava conduzir, que ele precisava reinar sobre eles. Então Salomão, ele buscou a Deus e ele pediu a Deus sabedoria. Ele teve a preocupação com a obra de Deus, com aquelas pessoas
que ele precisava conduzir. E pensando ele na obra de Deus, a Bíblia diz que Deus lhe deu sabedoria, mas também lhe acrescentou riquezas e Deus lhe fez descansar da guerra. Não foi como seu pai Davi, que havia em pelejas, mas Deus lhe deu descanso e ele não precisou estar militando, guerreando contra as demais nações. Deus lhe deu um reinado de paz. Sabe por quê? Porque ele se preocupou em fazer a obra de Deus e teve o cuidado de pedir sabedoria a Deus para fazer a obra do Senhor. Se nós também atentarmos para isso, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e também a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas sobre a nossa vida. Então cuide do reino e procure fazer a justiça. Busque fazer aquilo que é reto diante de Deus, a fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Seja justo com as pessoas que estão ao seu redor, sejam seus líderes, sejam seus subordinados. Pratique a justiça, ame o bem, busque em primeiro lugar o reino e Deus acrescentará tudo sobre a sua vida. Tudo aquilo que você necessita, você não vai precisar correr atrás, pois as bênçãos te seguirão a partir do momento que você crê e que você priorizar Deus na sua vida. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Que fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.